Sou Lídia Amaral, professora de matemática da Rede Municipal de Ensino. E a nossa aula de hoje é sobre grandezas. Vocês encontram este conteúdo no material didático carioca do 7º ano, nas páginas 98, 99 e 100. Vamos lá? Você sabe o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que nós podemos contar ou medir, como o tempo, aceleração, massa, volume, capacidade. E quais os tipos de grandeza que nós iremos ver aqui hoje? O comprimento. Iremos ver também massa, capacidade, a área e o volume. Vamos falar um pouquinho sobre comprimento? O que é o comprimento? Comprimento é extensão de algo. Com o comprimento, nós podemos medir a nossa altura, largura de algum objeto, distância entre cidades e por aí vai. A principal unidade de medida de comprimento é o metro. Temos também os seus múltiplos: quilômetro, hectômetro, decâmetro e os seus submúltiplos: decímetro, centímetro e milímetro. Agora, eu tenho uma fita métrica aqui e utilizarei para medir o comprimento desse quadro. Então, ó, eu encaixo a minha fitinha aqui no início, no fim e pego a marcação. Esse quadro ele tem exatamente 1,20 m de comprimento, ok? Agora nós iremos ver massa. Você sabe o que é massa? Massa é a quantidade de matéria que qualquer corpo possui. A sua principal unidade de medida é o grama. Temos os seus múltiplos: quilograma, hectograma, decagrama e os seus submúltiplos: decigrama, centigrama e miligrama, ok? Vamos lá. Uma situação muito comum do nosso dia a dia é o seguinte: Senhor Manuel, me vê, por gentileza, 200 gramas de mortadela? Você achou estranho, né? Eu ter falado 200 e não 200. Vamos ver o porquê? Fique ligado. Grama é uma palavra de gênero masculino. Portanto, 1 grama se refere à massa e 1 grama se refere a capim. Vamos falar de capacidade. Você sabe o que é capacidade? É o valor daquilo que cabe dentro de um volume. Sua principal unidade de medida é o litro. Temos os seus múltiplos: quilolitro, hectolitro, decalitro, ou os seus submúltiplos: decilitro, centilitro e mililitro, ok? Essa jarra, por exemplo, aqui nós temos uma capacidade de 1 litro d'água. Esse copo tem uma capacidade de 250 ml. Enquanto isso, vou aproveitar para me refrescar antes de iniciarmos o próximo conteúdo, que é sobre área. Depois dessa aguinha refrescante, vamos falar de área. O que significa área? A área nada mais é que a medida de uma superfície. Olha aqui, essa mesa. Ela tem uma superfície. Logo, isso aqui é uma área. Esse quadro, toda essa parte branca aqui é uma superfície. Logo, nós temos uma área. Tudo bem? A principal unidade de medida utilizada é o metro quadrado, certo? Temos os seus múltiplos: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, os seus submúltiplos: decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Um exemplo muito comum no nosso dia a dia está nas lojas de materiais de construção. O piso, revestimento, ele é vendido por metro quadrado. Por que ele é vendido por metro quadrado? Porque ele é utilizado para cobrir superfícies, ok? Agora vamos para a nossa última grandeza de hoje, que é volume. Mas o que é volume?
Volume é o espaço ocupado por um corpo tridimensional. Vamos supor que isso aqui seja uma caixa d'água. A caixa d'água, ela possui volume, ela ocupa um espaço. A água que cabe aqui dentro é a capacidade, em litros, tudo bem? A principal unidade de medida do volume é o metro cúbico. Temos os seus múltiplos: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e os seus submúltiplos: decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Agora o seguinte, você observou que há algo em comum nas nomenclaturas dessas unidades de medida? Vamos ver? Aqui temos as unidades de medida na primeira linha de comprimento, na segunda linha de capacidade e na terceira linha de massa, ok? Se vocês observarem, o prefixo, ele se repete por coluna. O quilo, quilômetro, quilolitro, quilograma, hectômetro, hectolitro e hectograma, decâmetro, decalitro, decagrama e por aí vai. Todo esse prefixo que se repete, ele está em roxinho, correto? E o que se modifica é o que vem após, que é a unidade de medida principal, que no caso da primeira linha é o metro, da segunda linha é o litro e da terceira linha é o grama. Como vocês vão fazer para organizar esses nomes na tabelinha? Tem uma dica para vocês. É o seguinte, uma musiquinha para gravar ali. Gravar, né? A ordem desses prefixos. E ela fica assim. Quilohectodeca, quilohectodeca, metro, metro, desce, centimili, quilohectodeca, quilohectodeca, metro, metro, desce, centimili. Agora ficou muito mais fácil montar a tabelinha. Nós precisamos dessa tabelinha para trabalhar com as conversões das unidades de medida. Vamos ver? Temos aqui, na nossa tabelinha, a coluna do quilômetro, do hectômetro, do decâmetro, do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada coluninha ali com uma cor. Essa coluna aqui mais estreita, nós utilizamos para colocar as vírgulas. As vírgulas, elas sempre vêm após a unidade de medida, ok? Como assim? 1,75 metros. Então, eu venho aqui, ó, a unidade é o metro. Então, a minha vírgula, ela vai ficar logo na coluna após o símbolo do metro. Pronto, preenchi com a minha vírgula. Qual é o número que vem antes da vírgula? É o 1. Então, ó, preencho aqui na minha coluna 1. Depois da vírgula, quais são os números que vêm? O 7 e o 5. Então, preenche com o 7 e o 5. Agora, eu quero transformar 1,75 metros para milímetros. Sendo assim, nós temos que andar com a nossa vírgula até a coluna dos milímetros. A coluna da vírgula, ok? Não pode esquecer. Percebam que ficou uma casinha vazia ali. Então, acrescentamos 1, 0. E aí, como é que ficou? 1,75 metros é 1.750 milímetros, ok? Agora, 64 decímetros. Primeira coisa, a gente acrescenta a vírgula. Antes da vírgula é o 4. Antes do 4, o 6. Pronto, 64 decímetros. Agora, nós temos que caminhar com essa vírgula para a casa dos centímetros, que é a transformação que nós estamos realizando. Ficou uma casinha vazia. Acrescenta um 0. Logo, 64 decímetros é a mesma coisa que 640 centímetros. Agora, 0,05 quilômetros. Primeira coisa, vírgula na casinha do quilômetro. Antes da vírgula eu tenho um 0. Depois da vírgula eu tenho outro 0. E depois do 0 eu tenho o 5, beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu vou transformar para metro,
Eu tenho que tirar a minha vírgula daqui e eu ando com ela até o metro. Ficou, ó, uma casinha vazia aqui. Então, a gente completa com 0. E aí, 0,05 quilômetros é a mesma coisa que 50 metros. 158 milímetros. Primeiro, a gente acrescenta vírgula na casa dos milímetros. Antes da vírgula é o 8. Antes do 8 é o 5. Antes do 5 é o 1. Pronto, 158 milímetros. Para transformar isso para decâmetro, a gente tira a vírgula e anda com a vírgula até a coluna do decâmetro, que é aqui. As casinhas vazias a gente coloca o quê? 0. Antes da vírgula, também tem que ter um 0, ok? Então, vai ficar 0,0158 decâmetros. Tudo bem? Viu como é fácil usar a sua tabelinha de conversão de medidas? Vamos lá, gente. Vamos retomar um pouquinho. Nós vimos hoje que grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Que a unidade de medida principal do comprimento é o metro, da capacidade é o litro, da massa é o grama, da área o metro quadrado e do volume o metro cúbico, certo? E para montar a sua tabelinha, lembre-se da musiquinha. Quilohectodeca, quilohectodeca, metro, metro, desce centimili. Quilohectodeca, quilohectodeca, metro, metro, desce centimili. E agora vocês já estão aptos a realizar a tarefa do material didático carioca do 7º ano, que está na página 100. Tudo bem? Até a nossa próxima aula!